o que significa que a ligação do país via Estrada Nacional número 1 está numa situação de alguma incerteza. Há relatos de refugiados moçambicanos refugiados no Malau. Ainda hoje o Conselho de Ministros analisou o relatório do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi mandatado exatamente para ir inteirar-se da situação naquele país. São refugiados então decorrentes da guerra. Há relatos de pânico protagonizado por homens armados em Funhaloro, aqui na província de Inhambane. Há uma série de baleamentos e assassinatos, que se diria seletivos, que estão a ocorrer em vários pontos do país. Hoje foi um secretário, um líder comunitário, mais exatamente, e ao que consta também secretário do bairro em Amatanda, que foi também vitimado mortalmente, no caso de vertente, incluindo a esposa que foi ferida. Já tivemos o caso do secretário-geral da ARNAM, também que foi baleado. Enfim, são vários acontecimentos que vão marcando para a negativa o país e que nos propomos então a analisá-los para compreender então o seu alcance, numa altura em que também a economia se ressente exatamente deste e de outros choques com que vinha se ressentindo, por exemplo, desde o ano passado. A economia cresceu menos do que era esperado em 2015 e o metical, nesta altura, anda aos 53,28 relativamente ao dólar em vários bancos comerciais, o que significa que ameaça voltar à situação em que esteve há cerca de, nos últimos dias de 2015. Tudo isso são sinais com que o país se depara numa altura crítica em que nem em termos de estabilidade conseguimos ter e emitimos esses sinais para os investidores que todos os dias os convidamos a vir para Moçambique. Muito bem, tenho comigo, depois deste longo introito, vou apresentar os meus panelistas. Muito boa noite. O Sr. Lino Monteiro, que é vice-presidente da CTA, o Sr. Heleno Buc, que é empresário e é um dos nossos analistas aqui habituais, o Sr. Simeão Inhambe, académico e também um dos nossos analistas habituais. Vou começar aqui para o Sr. Vice-Presidente da CTA, Sr. Lino Monteiro. Todos estes sinais que eu descrevi aqui, naturalmente um investidor, quando pensa num país, e óbvio que esse país já há armas, há disparos, ainda que sejam isolados, pontuais, como já ouvimos muitas vezes, claramente esse investidor não vem. Como é que se está a refletir na atividade económica este clima que nós estamos a viver? Eu acho que neste momento é bastante sério. Nós estamos a ter problemas a nível de investimento. Eu acho que nós estamos a ter problemas graves que se começam a notar já na importação, por exemplo, de materiais em que não há moeda estrangeira para podermos pagar os materiais, os bens necessários aqui. Temos empresários que estão a ir ao banco e os bancos comerciais estão a dizer que é para ir dia sim, dia não ao banco para ver se há moeda estrangeira para poder pagar as faturas que são necessárias e, portanto, tudo isso se reflete no investimento que não está a acontecer neste momento. Ao nível dos vários associados na CTA, o que é que tem estado, qual é a mensagem que tem estado a passar os empresários, sobretudo com esta situação de incerteza? Sei que vocês têm um ramo, por exemplo, da área dos transportes, as pessoas que estão a investir na área dos transportes, que correm risco de ver o seu investimento a ser posto em causa. Há pessoas que investem noutras áreas, estão a transportar bens pelo país inteiro, também correm o risco de ver esses bens a não chegar ao seu destino. Como é que tem sido esta reação dos empresários? Neste aspecto, o que nós temos estado a fazer é exercer e pedir caução, neste momento, para todos os transportadores, e não só, nos seus negócios, já desde o ano passado, aliás, desde outubro do ano passado, que nós estamos a comunicar isso ao empresariado, que este ano não ia ser um ano fácil, não só por causa do conflito armado, mas por causa, exatamente como disse, de outras razões internacionais, onde temos o petróleo e o gás a preços nunca visto antes,
então que estão a afetar bastante todo o clima de investimento aqui em Moçambique. O que acontece é que, para além disso, o conflito armado não está a ajudar em nada o investimento. Infelizmente, não temos números fiéis ou fiáveis a partir do CPI que nos possam ajudar também a falar com o Governo e a tentar ver onde e como é que podemos combater estes problemas, pelo menos do nosso lado, aquilo que nós possamos fazer. Bem, Heleno Buck também é um homem de negócios. Qual a leitura? Normalmente, quando olhamos para a situação política, temos a tendência de fazer uma análise meramente política e a partir da altura em que começa a ter influência direta nos nossos bolsos, na nossa atividade económica, começamos a ter uma perspectiva diferente do assunto. Como é que tem estado a olhar para este ambiente que se está a viver nos últimos tempos? Muito obrigado, boa noite aos senhores telespectadores. Eu penso que qualquer olha com bastante preocupação e aquele que tem a pretensão de fazer algum investimento, pior ainda, porque efetivamente não há garantias nenhumas de que possa ter sucesso. E eu penso que é extremamente difícil para uma sociedade como a nossa, que está a viver uma conjuntura praticamente difícil e por razões externas a nós, mas há razões internas que podemos ajustar e encontrar saídas e não o fazemos, quer dizer... Que controlamos. Sim, não conseguimos controlar. Então, esta situação toda vem a recair sobre as pessoas que fazem o investimento. O que estava a dizer o Rui há pouco tempo, relativamente à moeda, é de facto uma conjuntura geral, até quase internacional. Mas a incerteza que eu tenho de que saio daqui com o meu trator para o campo e regresso para o dia seguinte voltar a fazer lavoura é de tal sorte que não tenho nenhuma certeza. A incerteza de que eu vou com o meu caminhão para fazer o escoamento de uma mercadoria que foi colhida e etc. para os campos para os mercados é 100% dada, ninguém tem garantias de nada. Portanto, quer dizer, vivemos uma situação em que nós próprios não nos ajudamos. Portanto, uma coisa é aquilo que é a conjuntura nacional resultante dos efeitos internacionais, o custo de vida, etc. Mas nós próprios, na minha opinião, não estamos a fazer nada que minimize aquilo que são os impactos externos. Ora, isto é realmente muito preocupante, porque se 80% da nossa população é eminentemente agrícola, estamos a dizer que a maior parte das pessoas não terão sucesso do ponto de vista de sua atividade normal. Não é só o empresário do ponto de vista de atividade comercial, mas também para o consumo, subsistência do dia a dia. O camponês não tem certeza se a galinha que está na capoeira amanhã estará lá, não tem certeza se o cabrito no curral do dia seguinte estará lá. Portanto, é toda uma situação que, na minha opinião, penso que poderíamos ajudar, ajudando-nos a nós próprios. Muito bem, deixe-me introduzir aqui o Sr. Inhampe. Boa noite também, Sr. Peço-lhe então uma análise daquilo que está a acontecer, uma espécie de um extremar de posições. Vivemos um cenário destes em 2013, mais ou menos, 2012, 2013, em que a situação foi tão radical que se voltou a uma situação de confrontação militar. Como é que analisa este cenário? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Boa noite ao telespectador. Nós, se formos a recordarmos, ano passado, o nosso país não esteve muito bem posicionado nos doing business. É para dizer que
mesmo sem a questão da tensão político-militar que hoje está mais acentuado, nós já precisávamos de melhorar o nosso standing internacional naquilo que seria as preferências dos investidores para o nosso país. Existem vários fatores que devem ser tomados em conta, que nesse momento não existe, não estão sendo refletidos. Por exemplo, se nós pensamos num investimento, para podermos ter um investimento num país, temos que garantir primeiro a estabilidade política e temos que garantir que o país tenha o recurso necessário até o capital humano qualificado para dar face a esse tipo de investimento, e temos que reduzir o nível de burocracia em termos de investimentos e termos um bom ambiente de negócios. E esses aspectos que acabei de mencionar, tirando de fora a tensão político-militar, são aquilo que devia ser a concentração maior do governo e que neste momento não está a acontecer. Então, e já com a tensão político-militar que hoje, com as reportagens que nos acompanhamos, por exemplo, que acabou de aqui mencionar o Sr. Jeremias, há uma crise que deve ser resolvida, que não vai ser resolvida apenas pela intervenção do Banco Central nas medidas das políticas monetárias que estão pela quarta vez, salvo erro, que estão cada vez mais a acentuar em termos das taxas diretórias, nesse caso para minimizar o impacto da inflação no país. Há necessidade de se tomar medidas concretas que possam minimizar maximizar talvez ou melhorar o desempenho da nossa própria economia. Por exemplo, já há bastante tempo que até os produtores do petróleo se encontraram para decidir resolver a questão do preço internacional, e que há mais de um ano o nosso país, mesmo vendo que talvez isso poderia ser um impulso para deixar algum dinheiro no bolso do moçambicano, sobretudo nas áreas de produção, na agricultura e na indústria, nada está sendo feito para, de facto, resolver a questão depois de um ano ou mais em que o preço internacional do barril de crudo está mesmo nos preços abaixo de 50% daquilo que já vinha sendo comercializado antes. Então, medidas concretas são necessárias que sejam tomadas de modo a estimular o desempenho da economia, e isso não está a acontecer. Porque se nós formos a ver ainda mais, para além de haver uma urgência na resolução das questões políticas que nós temos que são internos, e tínhamos que usar também os indicadores internacionais que influenciam diretamente no desempenho da própria economia, que ninguém está a tomar em conta. O discurso todo que vira em relação à nossa própria economia desagua na tensão político-militar, e isso não pode ser verdade, porque mesmo sem tensão político-militar, nós nos tendem, do que já me referi, nos doing business, nós estávamos muito bem posicionados. Aliás, comparando com os anos transaltos, nós teríamos descido mais alguns escalões, para dizer que, para além dessa situação, há muito mais que a nossa governação devia tentar fazer para estimular a economia nacional. Muito bem, já temos connosco também o Hilário Chacato. Boa noite, seja bem-vindo aqui. Em primeiro lugar, a responsabilidade de gestão de um país é dos políticos. Cabe a eles assegurar a estabilidade, pelo menos do ponto de vista político e do ponto de vista militar. Já temos ouvido vários discursos dos políticos de parte a parte. Ainda esta semana tivemos esta reaparição, mais uma, de Afonso Dhlakama, da chamada parte incerta. Queria ouvir a sua opinião. Será que se está a fazer tudo, os políticos estão a fazer tudo, de facto, para que haja um entendimento e definitivamente sairmos desta situação? Muito boa noite, Sr. Jeremias. Também saudar aos colegas do painel. Quero também saudar os telespectadores da STV e agradecer ao convite que me foi formulado. Em relação à questão que me coloca, é uma questão, de facto, bastante complexa, e penso eu que existe, por um lado, um discurso pelas ambas partes de intenções de resolver o problema político em Moçambique. Se nós voltarmos um pouco para o ano passado, quando a tomada de posse do presidente Nyusi, parecia nascer uma nova esperança para os moçambicanos, tendo em conta a forma como o discurso dele estava tão, digamos, rico em termos
de promessa e compromissos que ele assumia de que tudo faria para trazer de volta a estabilidade política em Moçambique. E, de facto, quase todos os discursos dele ao longo do ano passado, não é, levava-nos a acreditar que avançávamos para uma situação, não é, de estabilidade política. Lembro-me da máxima do presidente Nyusi, que era: no meu coração só cabe paz, paz e paz. Então, de facto, até hoje continua. Quando nós olhamos para aquilo que é o seu discurso, olhamos a sua serenidade, olhamos um indivíduo, de facto, ou um estadista que está muito preocupado com a situação política do país. E quando ele faz o discurso, de facto, podemos acreditar que no dia seguinte teremos paz. E, inclusive, nós lembramos que muito pouco depois dele tomar posse, teve 12 encontros que surpreenderam a todos nós, porque foram encontros, em algum momento, não foram muito mediatizados, que, quer dizer, parecia estar a nascer uma luz no fundo do túnel de estarmos a avançar para uma situação de paz. Quando olhamos para outra parte, que é o próprio líder da Renamo, também sentimos as mesmas intenções, declarações de intenções de um homem que quer paz, de um homem que está, de facto, extremamente preocupado com a paz. Mas o que está acontecendo, na minha percepção, é que existe uma dissonância cognitiva entre o discurso que é feito, quer por parte do Presidente da República, e as ações que são, portanto, levadas a cabo no campo prático. Nós, se olharmos, por exemplo, o Presidente da Renamo sofreu 2 atentados, não é? Que tudo indica que, de facto, não podemos concluir com exatidão, pareciam estar, de facto, a querer eliminar o líder da Renamo. Então, por que acha que há esta dissonância entre o discurso e a prática? Bom, eu penso que existem muitos elementos. Por exemplo, o governo apega-se, na minha percepção, naquilo que são os valores legais, que são os dispositivos legais, que é a própria Constituição. Por exemplo, as exigências da Renamo são muito difíceis, porque a Renamo exige, por exemplo, agora, que quer governar as províncias que venceu as eleições. E do ponto de vista legal, de facto, não encontra uma base para poder avançar com este grande projeto, não é, de governar as províncias que venceu. Então, para mim, o governo está neste momento apegado àquilo que são os instrumentos legais para poder defender as suas posições. E sabemos que na luta pelo poder é difícil, de facto, uma concessão livre do poder. O poder, na verdade, é uma questão que muitas das vezes é conseguido através deste uso da força, através de uma grande luta. Então eu penso que existe, por outro lado, se nós voltarmos um pouco, uma percepção por parte da Renamo, que nós entendemos que o problema não nasce hoje, ou não nasceu ontem, nasceu com o próprio processo eleitoral, que a Renamo nunca concordou com o processo eleitoral, defendendo que o processo eleitoral sofreu, portanto, por muitos vícios. Foi um processo, portanto, que teve muitas irregularidades, e para a Renamo não concorda com os resultados, porque percebe ou entende que os resultados foram fabricados, que o legítimo vencedor dessas eleições foi a Renamo. Então eu penso que é preciso avançar com soluções mais pragmáticas, sob pena de nós avançarmos por uma situação de caos, porque nós sabemos que a guerrilha, muitas das vezes, pela história que nós temos das outras nações, não se vence. É difícil de vencer, não é? Exato. Senhor Ian, volto para si. Se é certo que há esta dissonância entre o discurso e a prática do lado do governo, não é menos verdade que também encontramos isto na Renamo. Se olharmos para a Renamo, ela se vai metamorfoseando em cada etapa do ponto de vista daquilo que são as suas reivindicações. Portanto, no momento era o pacote eleitoral, resolvido pelo pacote eleitoral, vão surgindo vários elementos novos, e se olharmos de há 4, 5 anos, não é, as reivindicações de hoje não eram as reivindicações de há 4, 5 anos. Como se aproxima duas partes com estes posicionamentos? Bom, Sr. Jeremias, primeiro é preciso reconhecermos que aqui nós temos uma palavra-chave, que é a exclusão. E hoje a Renamo está a reclamar alguns direitos, ou acha que tem direito de governar a parte de Moçambique, mas o essencial daquilo que é a reclamação da Renamo é a exclusão. E o processo de exclusão, aliás, o sentimento de exclusão não reside apenas na Renamo, existe em toda a sociedade. Então, para dizer que se tem que se resolver algum problema, se o governo de Moçambique deve resolver algum problema, tem que começar a mexer com o conceito exclusão.
A exclusão, por exemplo, nós sabemos muito bem que quando alguém quer ingressar, digamos, no sistema, um professor recém-formado quer emprego, tem que pagar algum dinheiro no diretor dos recursos humanos em algum sítio para poder ingressar. Se não tem, fica de fora no processo de recrutamento. E em termos de promoção em carreira também tem que existir o mesmo. Então, todos esses sistemas, nós estamos a falar só da Renamo, tem a ver com o processo com exclusão. E exclusão existe quando não tem um sistema de justiça no lugar que possa arbitrar quando alguém se sente injustiçado. Daí que depois surge a violência. Então, secundando aquilo que o meu colega do painel, que o Chicate dizia, é que o governo vai se agarrar muito nos procedimentos legais e dizer que o que a Renamo está a exigir não existe, é inconstitucional, mas também a Renamo já está rendida sobre a questão de que não existe nenhum problema que ele vai trazer ao debate, mesmo com toda a legitimidade que será aprovada pelo governo. Então, daí que depois a Renamo recorre à violência para poder pressionar com que o governo ceda de alguma forma às suas exigências. Então, aqui há necessidade do governo tomar uma nova abordagem nos problemas da sociedade e ver que a questão da exclusão não reside só na Renamo. Então, o governo tem que ser muito mais criativo em procurar soluções e trazer, por exemplo, eu dizia, olha, se todos nós reconhecemos que já há necessidade, digamos, da criação, da eleição do governador, por exemplo, uma vez que já existem membros da Assembleia Provincial, por que como forma de resolver a tensão político-militar, se institui, por exemplo, dizer, olha, a partir das próximas eleições vamos fazer eleições provinciais onde os governadores também são eleitos em nome da própria inclusão. Por que não podemos também instituir que, olha, os distritos todos ficam como sendo município? que não é exatamente o que o Renamo está a pedir. Não, é que agora com os resultados das últimas eleições. Não precisa que seja agora, porque o país também precisa de dinheiro para se preparar, mas se existe alguma vontade política da parte do governo que isso é possível nas próximas eleições, nós julgamos que pode até ser possível que a Renamo abrande e se prepare para as grandes vitórias, porque ele pode ter a certeza de que naquelas províncias tem o apoio que precisa. E essa descentralização não pode parar só na província, podemos até fazer um downgrade, fazer, olha, todos os distritos ficam a ser distritos municipais, onde o Simão Inhambi também pode concorrer para um cargo, digamos, de direção em algum sítio e sentir-se parte, mesmo que perca a eleição, sentir-se parte do processo. Então, agora o processo que nos coloca na eleição é the winner takes all. Então, quem ganha levou tudo e por isso que vai até nomear os governadores. Então, o governo tem que ter uma criatividade para poder resolver esse problema. Mas há um outro problema aqui muito fundamental que eu acho que é importante referirmos, é que nós em Moçambique não temos alguma instância da justiça no qual, quando alguém sentir-se injustiçado, poderá levar os seus casos e processar o governo ou forçar o governo a implementar ou a iniciar uma certa legislação a favor do país. Por exemplo, se nós tivéssemos um Tribunal Constitucional ou Conselho Constitucional credível, funcional, muitos desses problemas eleitorais teriam sido resolvidos pontualmente ali e forçaria mesmo o governo no seu cumprimento e implementação e minimizava as questões da violência que está a ocorrer agora. Então, há muita coisa que tem que ser feita e a transformação não pode ser de fora, tem que ser inteiramente dentro do próprio governo. Então, há necessidade do governo iniciar reformas profundas capazes de trazer a tranquilidade e confiança que se pretende nas instituições públicas. Muito bem, deixe-me aqui ouvir o Adelino Buc. Já vivemos esta situação há vários anos, uma paz que começou por ser elogiada no mundo inteiro como uma paz exemplar e vivemos, e agora passamos a ser, se calhar, um exemplo daquilo que não se deve fazer no mundo inteiro relativamente às questões de estabilidade. Que tipo de compromisso, na sua opinião, tem de ser feito para se pôr termo a esta situação que nós vivemos? Já tivemos aquele acordo de 5 de setembro de 2014, que é um acordo que foi, em inglês verde, nós temos que chamar as coisas pelo próprio nome, foi para viabilizar as eleições. Claramente, não foi um acordo que foi profundamente analisado. Percebeu-se na altura que havia a pressa de levar toda a gente às eleições, mas os problemas
essenciais, até porque os problemas estavam a ser discutidos, que era o desarmamento da RENAM, permitiu-se que se fossem eleições depois desse acordo, sem que se resolvesse. E, obviamente, a partir da altura em que esta premissa ela permanecesse ali, qualquer um que perdesse as eleições com armas poderia dizer depois que não poderia fazer uso disso. A questão é, que tipo de compromisso acha que tem de ser feito para que se acabe com isto de uma vez? É uma pergunta que não tem uma resposta certa. Primeiro, porque nós temos que recuar no tempo e olharmos para aquilo que foram os acordos gerais de paz. O que é que se fez, o que é que deixou de se fazer por forma a devolver essa paz efetiva para os moçambicanos. Porque tudo o que está a acontecer hoje é consequência de não implementação correta dos acordos gerais de paz ou de implementação parcial do acordo geral de paz. Portanto, se os acordos gerais de paz previam a integração dos homens armados da RENAM e nessa altura tivesse havido a coragem de os integrar, nós hoje não estaríamos a discutir isto. Portanto, este é um assunto que tem um histórico bastante delicado e é preciso chamar aqui, se quisermos, os atores do Acordo Geral de Paz e questionarmos-lhes sobre o que afinal aconteceu. Porque hoje... Um dos atores era o Presidente da República, esteve durante 10 anos como Presidente da República, ainda assim não se resolveu nada. Não se resolveu nada. Não, a questão é, Jeremias, muitas análises que são feitas hoje são feitas numa perspectiva de hoje, agora. Descurando o presente. Sim, mas nós, para entendermos o que é que realmente aconteceu, temos que ter coragem como sociedade de questionarmos o Presidente João Cristi Santos sobre o que é que terá acontecido para que estas situações se prorrogassem. Questionarmos o Sr. Afonso de Lhakama sobre o que é que realmente aconteceu para que isto não tivesse sido levado até o porto que era necessário. Depois continuamos a questionar o Presidente Armando Guebuza. O que é que não fez e o que é que fez? Mas enquanto fazemos essas perguntas, Adelino Buque, temos uma situação concreta no esta situação concreta resolve-se com compromissos que resultam de confiança mútua. Confiança essa que está, nesta altura, está obviamente na rua da amargura. Exatamente. É muito difícil, porque neste momento, se quisermos fazer uma avaliação séria, é muito difícil trazer o Afonso de Lhakama para o meio público nas condições em que ele se refugiou para o mato. Não podemos olhar para as coisas de forma de ânimo leve. Portanto, ele foi para o mato porque, de facto, sentiu-se acossado, para essa expressão. Acha que aquele cerco na beira pode ter sido determinante para nos fazer perder, digamos, a última esperança de chegar? O cerco da beira foi o deitar... A gota de água. Não é a gota de água, quer dizer, deitar fora todo um capital acumulado de confiança que estava se construindo. Estava-se construindo um capital de confiança entre as partes, entre a sociedade, entre a RENAM e a própria sociedade. Então, aquele ato foi o deitar por fora todo um capital que tinha se acumulado. Portanto, nós temos que hoje voltar a recomeçar do zero para conseguir ter o mínimo de confiança para sentarmos juntos e falarmos sobre assuntos sérios. Ora, eu não sei o que é que significou aquela estratégia, mas, francamente, eu penso que pela forma como foi feito e pela forma como continuou, eu penso que
no mínimo podemos pensar que houve alguma ingenuidade no tratamento de um assunto sério. Nesta altura, a partir da confiança nos mediadores nacionais, havia aquela questão da autoestima entre nós moçambicanos, somos capazes de resolver, e aquele episódio, pelo sim ou pelo não, reforçou ainda mais estas desconfianças relativamente à capacidade dos moçambicanos de mediar. Portanto, existe entre as partes a ideia de que há entre os mediadores a parcialidade face a isto. Quem é que nós podemos colocar nisto que possa reaproximar as partes e na sua opinião, para trazer esta confiança perdida? Jeremias, eu penso que se nós queremos efetivamente minimizar a situação em que vivemos, e porque nós somos responsáveis pela perca de confiança por parte da própria Renamo, do seu líder, temos que aceitar o princípio de que a Renamo neste momento diz que confia na Igreja Católica. A Igreja Católica é nossa. Todos nós somos parte da Igreja. Então devemos confiar nessa Igreja Católica. A Renamo diz que confia no Jacob Zuma. Jacob Zuma faz parte do grupo dos libertadores. Até viveu aqui? Até viveu aqui. Ele faz parte dessas organizações, tais como MPLA, Frelimo, PAIGC, etc., que são os fundadores, os libertadores da África. Portanto, não temos motivos para não termos confiança naquela figura, naquela organização. Acha que o ônus da responsabilidade está do lado do governo, é exatamente? É esta a sua ideia? São os dados que estão na mesa, porque eu quero acreditar que se nós temos que fazer uma avaliação séria do que estamos a fazer, senão não estamos a fazer nada. Senão nem estamos a ajudar o próprio governo a olhar para as coisas com algum realismo. Se nós, como moçambicanos, estamos preocupados com assuntos de paz, se nós assumimos que mesmo o Acordo Geral de Paz foi conseguido graças à intervenção de parte da Igreja, que é a sociedade civil, qual é a dificuldade que nós podemos ter hoje? Porque é que essas organizações não são encorajadas oficialmente para intervirem por forma a trazer-nos e devolver-nos a paz? Deixa-me ver que o Sr. Rui Monteiro, como empresários, vocês têm um espaço como interlocutor do governo em vários fóruns. Tem colocado esta questão ao governo no sentido de reforçar os mecanismos de aproximação, no caso vertente, não para se chegar ao diálogo? Não? De alguma forma temos falado, eu acho que não tão veementemente como até deveríamos e poderíamos estar a falar. Obviamente que os recentes acontecimentos têm mudado o nosso foco exatamente para alertar o governo. Mas, sim, é importante e mais uma vez, cabe ao governo, ao nosso governo, tomar a dianteira em qualquer destas situações. Porque é o governo, não se pode escusar dessa responsabilidade. De maneira que tem de tomar a dianteira de alguma forma. Agora, a incerteza é que nós não podemos continuar, porque estamos numa incerteza. E como dizia o Adelino Boco, nós não sabemos o dia da manhã. Todos os dias. Portanto, não é só o investidor, somos nós próprios, que todos os dias investimos e trabalhamos, não sabemos o dia da manhã. Então, é muito importante que seja o nosso governo que tome a dianteira e tenha um bom rumo na resolução do problema. Não ajuda o empresariado neste momento. Creio que falo pelos trabalhadores, porque não está a ajudar os trabalhadores. Nós estamos cada vez piores, estamos com cada vez mais problemas. Na área de construção estamos a despedir trabalhadores, em várias áreas, aliás, não é só a área de construção. O turismo está, como disse há bocado, falou da Rua da Amargura, está pior que a Rua da Amargura.
nunca tivemos tão mal como estamos agora, a nível de turismo, de lazer pelo menos. Epá, não podemos continuar assim. Estamos a caminho de um abismo, estamos a olhar, a ver-nos para ir para aí e não estamos a ver a luz no fundo do túnel. E é muito importante isso. Muito bem. Eu vi aqui o Chacate. O Presidente da República disse esta semana que não podemos continuar a tolerar coisas que fazem mal ao próprio povo, que a tolerância está a transbordar, digamos, a paciência. Como é que interpreta estas palavras do Presidente? Mais uma vez, vou manter aquilo que foi o meu raciocínio inicial. Penso que existe, mais uma vez, a dissonância entre aquilo que são as decisões que o chefe do Estado diz querer tomar e aquilo que ele faz. Se estamos lembrados, se recuarmos um pouco, vamos lembrar que o chefe do Estado deu ordens para parar-se com o desarmamento compulsivo, não é? E quando ele faz esse pronunciamento, leva-nos a uma percepção de que está decidido, não é, avançar com o processo de desarmamento da RENAMO via o uso da força. E penso eu que desde, portanto, o presidente Guebuza até os dias de hoje, que são os dias do presidente Nyusi, tentou-se essa estratégia de desarmar a RENAMO via o uso da força. Já estamos há 20 e tal anos com a RENAMO armada. E penso eu que a estratégia de desarmamento via o uso da força é impraticável. Então acha que é uma estratégia de alto risco, não é? Exatamente. Como eu dizia inicialmente, as histórias que nós temos das outras nações, no que diz respeito ao uso da força ou ao conflito que temos por outra parte, vamos lá dizer, a guerrilha em si, sempre não foram conseguidos vencer via o uso da força. Foram possíveis através das negociações. Se lembrarmos os Estados Unidos da América e Vietnã, que é uma grande potência, hoje é a maior potência mundial, não é? Fracassou nesta guerra. Porque a guerrilha, você não tem um inimigo identificado para combater. Aquela pessoa, não é, que chora consigo, que aparece no dia seguinte a lamentar que o governo, a RENAMO, estão a criar, portanto, pânico. É a mesma pessoa que quando anoitece, pega na arma e vai disparar contra si. Então, na guerrilha tu não tens um inimigo identificado. A pergunta que eu coloco é quais são esses homens que a RENAMO o governo vai desarmar? Onde é que estão localizados esses homens? Em que lugar o governo vai usar todo o poder, digamos, bélico que tem para conseguir desarmar esses homens? Então eu penso que este discurso que o chefe do Estado traz só vai extremar as posições, não é? E vai distanciar cada vez mais a RENAMO, assim como o seu líder. Eu penso que o que nós precisamos neste momento é talvez retomarmos as negociações, tentar criar mecanismos onde vamos criar bases de confiança entre as partes, porque a confiança de facto já não existe. E é aquilo que dizia o Sr. Adelino Buque, que o cerco à casa da RENAMO na Beira, olhem só, no dia anterior os mediadores vão mobilizar a Cama depois de 15 dias, não é, de ter escapado a um atentado contra a sua própria vida, é convencido a RENAMO a ser levado, portanto, para Maputo. E ele vai à Beira com uma expectativa de que as coisas mudaram, vou negociar. A outra parte, portanto, neste momento, tem boa vontade e boa fé para negociar comigo. E no dia seguinte, o homem é cercado, é humilhado, como todos nós vimos, e, obviamente, que este homem é um búfalo ferido e, neste momento, fará tudo o que estiver ao seu alcance para se vingar dessa situação. E penso eu que este discurso do chefe do Estado só vem atiçar, não é, o fogo, veio extremar as posições, enquanto nós vimos, por outro lado, um Dhlakama sereno, quando foi, portanto, agora entrevistado em Santo Giro, um Dhlakama sereno, um Dhlakama que apela até valores espirituais, fala de Deus, não é? E invoca que eu estou vivo porque Deus assim o quer que eu continue vivo. Quer dizer, estamos a ver diferença em termos de postura por lado do chefe do Estado e o próprio líder da RENAMO. Então eu penso que esta colocação do chefe do Estado, na minha percepção, tenha sido um pouco, não muito infeliz. Senhor Nham, o líder da RENAMO fez a sua aparição esta semana. Nós sabemos em guerra, chamada estratégia de propaganda é fundamental para alimentar a própria guerra e calculo que não deve ser confortável ao próprio líder da RENAMO viver na parte incerta. Aliás, quando olhamos para Afonso Dhlakama, quem conhece Afonso Dhlakama, aquele homem robusto e tudo, está com 62, 63 anos agora, pareceu visivelmente
magro, abatido. E esses são sinais de aproximação. Apesar desse tema de posição, a sua aparição é também um sinal de estou aqui, estou disponível, temos que sentar, quer dizer, que eu também não quero isto porque não me faz bem. Como é que acha que deve ser aproveitada esta oportunidade? Bom, a opinião pública, eu quando faço análise, gosto daquilo que vejo em termos de comunicação política e talvez os assessores do líder do Renamo fazem com ele, é que eles criam a percepção de que tudo o que está a acontecer quem causa é o presidente, é o governo, é o partido no poder. A ideia de que Afonso da Câmara é um mártir. Exatamente. E se nós formos a ver, era impressionante e incrível, talvez não impressionante, mas incrível que mesmo durante os dias em que em Muxunga era intransitável, que pessoas ficavam vários dias nas filas e conversando com algumas pessoas, ouvindo algumas estações de rádio e comentários, diziam que olha, o que o Lacama está a fazer era boa coisa. Eu não imaginava nenhuma coisa boa onde as pessoas estivessem a morrer, onde bens eram destruídos, mas que existia alguma simpatia com o líder da Renamo. E isso é natural, porque se nós formos a ver, conforme eu tenho dito, a Frelimo é aquele brand em que talvez chegou um momento em que a sua gestão está sendo muito complicada devido aos vários outros fatores que se aliam a ele. Por exemplo, quando há algumas mortes que não são explicados, tudo isso corre para o saco de quem está a gerir o Estado e distancia-se de quem está na oposição. Então, a oposição vai tirar sempre proveito de qualquer algo que o governo esteja a fazer bem, incluindo, por exemplo, os assassinatos, as mortes das pessoas que não sejam explicados. Então, quando o Lacama aparece hoje e fala como fala e diz que olha, estou aqui disponível, mas quero conversar, ele está a explorar o espaço que tem em termos de popularidade que nós podemos ver, embora não tenha sido eleito, mas mesmo depois das eleições continuava a ser aquela pessoa que arrastava as massas, que goza de muita popularidade e que desta vez, contenção político-militar, a opinião pública está ao seu favor não, e contra o governo. Então, há algum trabalho em termos de investimentos para os especialistas, talvez, de gestão de imagem, para aconselhar o governo e o partido Frelimo, que é o governo, para ter uma outra forma de comunicação e de forma a garantir que o seu brand volta realmente a merecer a maior atenção e aceitação ao público. Nesse momento, quem sai a ganhar com tudo o que aconteceu, a força usada contra o presidente da Renamo, a percepção, não é? Porque nós não sabemos de fato o que terá acontecido até ao ponto de chegar àquela situação, porque na política sempre é importante termos que ter a atenção com as percepções. Então, nós estamos aqui a pensar que talvez o Lacama tenha sido cercado e tudo mais, mas há algo talvez não está explicado que só a própria Renamo e todos aqueles intervenientes dentro daquela situação podem explicar, mas a percepção é aquilo que domina a opinião pública e, nesse caso... A política vive de percepções, na verdade. Exatamente. Eu quero vos convidar para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco, então, para interagirmos com os nossos telespectadores. Já sabe, em termos de opinião pública, linha aberta, há sempre uma oportunidade para a opinião pública colocar aqui as suas questões à volta deste tema. Não saia daí, voltamos no instante. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Que apoio já que teve?
nada. O processo acabou desaparecendo no tribunal. Quem era antes e depois do acidente? Era o ativista do hospital de Ntenga. Mas já agora não estou a fazer nada, estou sentado. O acordo que praticamente enterrou as esperanças das vítimas a não perder. No grande plano. STV também é desporto. Muito bem, já estamos na segunda parte deste Linha Aberta. Já tem a indicação do primeiro telespectador, professor realizador. Senhor? A senhora Bel, que nos liga a partir de Nampula. Boa noite. Boa noite, senhora Bel. Boa noite, Jeremias. Boa noite, por favor. Boa noite. Sim. Sim, eu queria participar do programa. Já está a participar, senhora Bel? Sim, é só para recordar que esse problema de guerra que metaforicamente designam que é conflito militar deriva de uma situação que queria uma paz efetiva. Agora não sei, é uma paz efetiva em relação a quem? Em relação ao governo ou em relação ao povo? Porque parece-me que naquelas situações o povo estava gozando de uma tranquilidade. Mas mesmo assim entrou alguns segmentos do governo que consideraram que o país não tinha uma paz efetiva. Então a questão é que paz esta beneficia a quem? Quando se partiu para essa situação de tensão. Essa é que é a dúvida que eu tenho. Será que quando há deslocados é uma paz efetiva? Quando há situações de pessoas a saírem do país para outro a fugirem de guerra, mesmo que apareça algumas pessoas que ficarem prontas, estamos à procura de paz para o país. Será que essa paz mesmo que pode se designar efetiva ou é relativa? Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Bel. Vamos avançar para outros telespectadores. Não sei se temos mais alguém. Bom, tem a indicação de que estamos a usar uma ou duas linhas, por favor. Uma única linha, hoje é o 84, já tem a indicação do segundo telespectador em linha. Boa noite. Sim. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, primeiro agradecer o programa. Vou pedir a realização para nos melhorar o retorno aqui no estúdio, por favor. Sim. Já diminui. Sim, pode continuar a falar. Acho que o problema é mais conosco do que consigo. Continua a falar, por favor. Sim, dizia eu primeiro agradecer o programa e também agradecer os panelistas. E tenho que dizer mesmo, porque hoje acho que os panelistas hoje estão nos surpreendendo. E é assim que os doutores devem fazer. Ir no debate e trazer ideias de aproximação. E eu falo isso muito mais ao Dr. Boca. Hoje está nos surpreendendo em trazer ideias de aproximação. Então, isso é muito bonito. Agora, alguns doutores que nós temos assistido em alguns canais, em algum momento só trazem ideias de desaproximação das pessoas. Isso não é bom. Então, os moçambicanos, quando veem os doutores em frente, até eles escutam para poder ouvir as ideias desses doutores. Isso é que é muito bom. E depois, agradecer também ao doutor Sacate, quando dizia ele que
o Presidente da República, em algum momento, o discurso que se faz não é aquilo que se põe em prática. Isso é o que o povo está a assistir. E isso não fica bem. E também pedíamos nós que o Presidente da República, sendo chefe de Estado, tem que ter essa coragem de chamar o seu irmão, abrir esse espaço e continuar com as negociações. Agora, se precisamos de mais apoio, por que também não podemos recorrer mesmo às Nações Unidas, que foi um subscritor do acordo de paz? Então, é essa a ideia que eu ia trazer e muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração. Chama então a atenção o facto de estarmos a usar apenas uma linha telefónica, o que calculo a dificuldade que as pessoas devem ter para entrar, mas peço desculpas mesmo por isso. Já tenho indicação de mais um televisor em linha. Assim, boa noite. Assim, boa noite. Sim, boa noite, Jeremias. Boa noite. Com quem falamos, por favor? Dalito. Senhor Adélito, é isso, né? Dalito não, Dalito. Dalito, de onde é que nos fala, senhor Dalito? Estou a falar de São Paulo. Maputo. Maputo, sim. Exato. Faça o favor. Eu estou... A primeira coisa, vou agradecer esse painel que se deram tempo de vir explicar, tentar fazer entender o povo, porque há muitos cidadãos moçambicanos, não há programas desses, um debate desses tão aberto, que os painelistas são um pouco abertos, não são imparciais. Isso é que nós queremos, os painelistas imparciais. E também bater um pouco o ouvinte que acaba de sair. Não olha para outra casa. Nós moçambicanos temos defeito de olhar o que a outra casa faz. Não vamos olhar para outra casa, vamos olhar a nossa casa, que é a STV. Estamos na STV, não fala tudo. Porque outros também dizem a mesma coisa. Nós vamos olhar no tema que é discutido no dia 2. Esses problemas que nós temos tem que se aproximar ao povo. Essas manifestações que são feitas, que apelam à paz, porque o povo também não aparece a dizer que nós estamos cansados do partido X, partido Y, porque pronto, nós estamos numa fase que não podemos viver com partidos porque eles lutaram, tem que nos humilhar, não. Nós queremos a sociedade civil no poder. Muito bem. Aqueles que não usaram arma. Muito obrigado, senhor Dalito. Temos apenas uma linha hoje. Calculo então a dificuldade de entrar no programa. Quando estamos com duas linhas já é difícil, então com uma calculo. É preciso esperar então que a chamada termine para os outros entrarem. A indicação de mais um televisor em linha. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Marcelino Maçango. Senhor Marcelino, de onde é que nos fala? Olha, é assim, hoje vejo um painel composto, um painel que, pronto, sabe falar bem. E só dizer, sobretudo, ao lado do senhor Adelino Bugo. O senhor Adelino Bugo é um homem hoje muito educado. Não sei se conseguem perceber. É tudo, senhor Marcelino. Alô? Perguntava se era tudo. Está com Jeremias? Não, perguntava se era tudo. Não. Eu ainda estava a falar, porque parece que estou a ouvir muito retardado aqui. Mas estou a falar. Exato. Penso que há algum... Pois, peço-lhe para nos ouvir através do telefone e não através do televisor, tá bom? Tá bom. Pois, esse delay é justamente porque está-nos a ouvir. Exato. Consegue-me ouvir? Pois. Ok, estou Jeremias. Sim, é assim, eu estava a dizer que, por exemplo, o senhor Adelino Bugo, hoje, ele está a comportar bem. Hoje está-se a comportar bem. Gostei dessa. Porque eles estão a apresentar os problemas que o país vive. Estão a apresentar aquilo que é a realidade do povo. Percebe? Esses senhores são imparciais. Não estão condenados, não estão contribuindo. Estão a falar apenas da realidade, esses três senhores. Está a dizer? Muito bem, muito obrigado, senhor Marcelino, pela sua participação. Vamos avançar então para
ouvirmos outras opiniões à volta desta situação e, sobretudo, seria importante as pessoas apontarem propostas de caminhos para sairmos desta situação. Já tenho outro telespectador em linha, sim, boa noite. Bom dia. Sim, faz favor. Gabriel Mfundice. Senhor Gabriel Mfundice, sim, faz favor. Ok. Já não me lembrava de um programa em que tivesse entrado tão tarde, senhor Mfundice. Não. Venha daí. O problema que se colocou... Não, que tinha experimentado aquele número 82. Pois. Então não deu certo. Hoje apanhou uma ratoeira, não é? Toda a gente diz que a STV anda a favorecê-lo. Aí está o truque, então, para as pessoas que não conseguem entrar. Mas faz a voz, senhor Mfundice. A minha opinião, que eu gostaria de deixar no ar, é o seguinte. Podia haver imparcialidade. Quando a Renamo ataca os carros, essas pessoas que chamam a atenção quando é o governo que ataca a Renamo, devem também chamar a atenção a Renamo, para não atacar, procurar um meio de juntar a Renamo e o governo, conversar, deixar as armas. Porque as armas não vão resolver nada. O que vai acontecer, vai morrer muita gente. A Renamo não vai governar. Era bom que eles sentam, conversam, chegam ao consenso. Porque também pode mudar a Constituição, manter que as pessoas que ganham as eleições podem, que aquele que é segundo mais votado, pode ter um lugar, mas eles têm que mudar a Constituição da República. Porque são eles dois que fizeram aquela Constituição da República. São esses o partido, Renamo e o governo, que a concordaram com isso, que quem ganha leva tudo. Então, se eles querem mudar, tem que fazer outra coisa na Constituição da República. Quem ganha, quem é o segundo maior votado, tem que também integrar no governo, que vai ser eleito. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Gabriel Mfundice. Aí está uma proposta inovadora. Portanto, não tem indicação de mais um telespectador em linha. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, com quem temos o prazer de falar? Oi. Não percebi? Bom, parece que perdemos o telespectador. Continuamos então com a nossa única linha aberta. A indicação de mais um telespectador em linha. Boa noite. Alô? Sim, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Gostaria de participar no programa. Exato. Com quem temos o prazer de falar? Orlando. Senhor Orlando, onde é que nos fala? Tete. De Tete. Faça o favor. Sim. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que para mim, os funcionários públicos não deveriam ter o direito de votar. Se um funcionário público, se hoje ganhar Renamo ou amanhã ganhar MPM, nós devemos cumprir as ordens. Então não há nenhuma autoridade. Em vez de nós andarmos a criar imparcialidade, dizer que não existem células, mas por detrás sempre há confusões de partidos, nós não deveríamos votar de uma vez. Isso poderia resolver alguns problemas que existem nessas reuniões que nunca mais acabam. O senhor Orlando acha que é da opinião de que os funcionários públicos não deviam votar? É essa a opinião? Sim, eu não tenho nenhuma autoridade. Eu faço voto, posso votar em alguém que eu gosto, mas no final do dia, quem ganha é que a população decide. Eu, funcionário público, de fato, não faz parte, porque nós temos que ser abertos para qualquer regime. Não devemos seguir ideologias daquilo, não. Devemos estar concentrados no nosso trabalho. Se é na saúde, se é na educação, temos que estar concentrados no nosso trabalho. Então, muito bem, muito obrigado pela sua opinião muito sui generis, mas são opiniões.
as opiniões são para as ouvirmos, mesmo que não concordemos com elas. Afinal, os funcionários públicos são tão cidadãos quanto os outros. Não? No dia seguinte íamos dizer os pedreiros, já não votam, os carpinteiros, os serralheiros. Muito bem, tenho indicação de mais um telespectador em linha. Boa noite. Participar do programa. Sim, boa noite. Com quem temos prazer de falar? Marcos Niassa. Não percebi? Marcos Niassa. Falamos já a partir do Niassa, não é? Faça favor, senhor Marcos. Eu primeiro queria agradecer o painel e depois dizer ao senhor, o que falou aí, que o senhor Mufumbi, queria dizer que ele desviou-se, porque a rede é para pessoas que é para analisar a situação do país. Sim. Bom, perdemos o senhor Marcos, penso que é esse o nome dele, o senhor Marcos, nos fala-nos a partir do Niassa, mas então temos outro telespectador em linha. Assim, boa noite. Assim, boa noite. Estou? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem temos o prazer de falar? Henrique. Bom, eu estou com problemas de retorno. Aqui a qualidade hoje da nossa comunicação é muito má mesmo. Boa noite. Boa noite. Sim. Onde é que nos fala? Henrique, Luta. De? Luta. Juba. Bom, a situação hoje não é muito católica. Queria alertar os nossos técnicos, estamos com grandes dificuldades do ponto de vista do retorno aqui no estúdio, portanto, significa para saber aquilo que as pessoas estão a dizer, praticamente desde o início. Temos estado a ter a paciência, mas também ela vai transbordar um dia como ouvimos. Bom, tem indicação de mais um telespectador. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim, faz favor. Sim, Maixa, Maputo. Faz favor, senhor Maixa. Sim, desculpa, eu queria participar do programa. Exato. Dizer que o programa de hoje está mesmo super bom, né? Dá para ver as pessoas que são pessoas responsáveis e estão a dizer uma coisa real, que dá para ver. Alguns anos atrás, a gente só acompanhava pelas rádios, ouvíamos que Arnaldo faz isto, faz aquilo, mas não tínhamos certeza. A gente só acreditava naquilo que ouvia. Mas hoje, graças a Deus, nós já temos vários canais, vários programas, já conseguimos ver tudo o que está acontecendo. Afinal de contas, Arnaldo está certo. Nós conseguimos ver isso. Arnaldo está certo. É preciso que o governo negocie. O News já disse muita coisa que ele já prometeu durante o discurso. Nós acompanhamos as campanhas, mas hoje é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Ele é a figura máxima do país. Não custava nada. Ele tem que ser. Baixar a cauda. Desculpa a expressão. Tentar negociar. Obrigado. Muito obrigado, senhor Mike. Podemos atender mais um telespectador e fechamos. Já está em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Arlindo. Senhor? De Nampula. Senhor Arlindo, fala-nos a partir de Nampula. De Nampula, é isso? Exato. Faça o vosso, senhor Arlindo. Sim, eu peço para participar do programa. Exato. Faça o favor. Sim, eu agradeço o programa e o dia de hoje, porque tem homens competentes, homens sérios que conseguem exprimir o sentimento do povo, diferentemente dos outros dias. Então, peço desculpa. Eu aproveito nessa ocasião e dizer que o povo moçambicano reconhece. Não é como naquela altura
que talvez a partir de 70, 80, que as pessoas não conheciam o motivo por que esse país não está a ser do moçambicano, ou não está a depender ao povo moçambicano, depende simplesmente para um grupinho. Então, eu penso que choramos muito nós, porque a pessoa, quando é eleito para ser um presidente da República, simplesmente é para dirigir e... Bom, perdemos, Sr. Arlindo, falávamos já no Partido de Nampula, de resto foi o nosso último telespectador desta noite. Queria ouvir aqui as vossas opiniões. Vou começar aqui pelo Arlindo Buc. Há algumas coisas que nos chamam a atenção. Há uma expressão do Sr. Mike que nos disse uma coisa: Renamo está certa a sua atitude. Queria que analisássemos esta... Estamos num país com enormes contradições e alguns elementos. Quando temos... é certo que não perdemos de vista algumas análises, mas quando temos de vista uma formação política que põe-se aos tiros e depois os cidadãos vêm dizer que está certo, há qualquer coisa neste processo que nos remete a uma reflexão. Como é que analisa? Eu penso que é realmente um pouco contraditório. Esta legitimação da força, a ideia de que quando os propósitos não são alcançados pela via do diálogo, que é legítimo que se vá para a via da violência. O que é que isto significa? Como é que se interpreta isto? Que é uma coisa real que temos estado a ouvir no dia a dia? Sim. Olha, Jeremias, a opinião que eu tenho é que o governo está sendo penalizado porque não tem estado a aplicar aquilo que são as regras do jogo. Existem regras de jogo e é bom que fique claro que não estou a dizer que este governo que saiu das eleições de 2014, em particular, estou a dizer o governo, desde que começamos a ter este ciclo eleitoral, não tem estado a aplicar aquilo que são regras de jogo. Nomeadamente a inexistência de partidos políticos armados. Se em 1994, depois das eleições gerais, tivesse aplicado este princípio sagrado, hoje não teríamos os problemas que nós temos. Esta tolerância que resultou de motivos que hoje questionamos é a tolerância que legitima as atitudes que a Renamo está tendo. E nós temos que, é por isso que eu dizia, é preciso compreendermos a origem desta tolerância. Por que é que o governo tem estado a agir assim? Porque por um lado diz uma coisa, por outro lado faz-se outra. Nós sabemos que há várias formas de limitar as ações, até de publicidade dos atos que acontecem, que ferem a sociedade. Há muitas formas de limitar essa publicidade, mas não se faz nada. Então, perante uma situação em que somos obrigados, como sociedade, a conviver com atos que são anormais e quem deve regular essa situação não faz nada, a sociedade acaba assumindo como normal. Assumindo como normal. E esta é a consequência imediata. A Renamo é um partido que tem obrigações também. Nós não podemos olhar para a Renamo só na perspectiva de guerrilha. Amanhã começa a terceira sessão da Assembleia da República. Que responsabilidades é que têm os deputados da Assembleia da República, da bancada da Renamo, em relação aos atos que estão a acontecer? É preciso responsabilizar. Mas não há ninguém que chame a atenção a estes factos. A sociedade habitua-se e quem tem que pôr a ordem na casa é o governo. Tudo o que está errado é do governo.
É só esta interpretação que eu tenho para este fenómeno, não tem outro. Porque, inclusivamente, voltando um pouco atrás, rebuscando aquele ato, criou-se um herói, ou se quisermos, um mártir. Em Afonso Lhacama, por causa de atos que eu penso que foram muito pouco pensados. Criou-se ali um mártir. Então, quem criou esse mártir, quem criou esse herói, são as ações e atitudes do governo. Agora, se nós queremos que este governo nos governe convenientemente, temos que apontar os erros que estão a acontecer para se corrigir. Porque, de contrário, olha, se esta situação... Como é que se corrigem esses erros? Temos estado a ouvir muitas vezes os membros do governo dizer não deve entregar as armas. Uma formação que tem armas não é desde 1992, é desde 1977, quando começou esta guerra. Sim. Dizer-se assim de mão beijada, entrega as armas, sabendo que com aquelas armas pode capitalizar ganhos políticos. Obviamente não esperemos eu penso que é um discurso demagógico, é um discurso populista que não traz resultados, porque na prática, de facto, não traz nenhum resultado. Agora, que a Renamo tem que ser chamado à razão, tem que ser chamado à razão. Que o governo tem responsabilidades acrescidas em relação ao que está a acontecer, tem. A Renamo precisa de ter algumas limitantes na publicidade de mortandade que está a semear. Não é normal que num país com as instituições a funcionarem normalmente, com um partido que está no Parlamento, dia seguinte o seu porta-voz venha a público dizer que morreram tantas pessoas que foram mortos pela nossa força. Ora, o governo tem que pôr mão a isto, ou põe mão a isto, ou deixa que as pessoas olhem para isto como coisa normal, ou que já é anormal. Acho que é isso que está a acontecer. Deixa-me ouvir o Sr. Monteiro, como é que olha para esta evidente contradição em que nós vivemos, sobretudo esses últimos anos? Bom, eu queria acrescentar uma coisa. Pelo menos eu não sou... Não tomo lugar de nenhum partido. Nada legitimiza a violência. E é aquilo que o Dr. Boco está a dizer. Quer dizer, nós estamos a tomar uma situação que é anormal e já estamos a tomá-la como normal. E não podemos aceitar isto. Imagine no mundo para cada um decidisse fazer aquilo que lhe apetece. Não pode ser. Existe uma norma, existem regras e temos de seguir por essas regras. Pelo menos, eu falo e volto sempre às empresas, que é o meu meio. Não podemos, cada um agora, estar a dizer aquilo que lhe apetece e a fazer aquilo que lhe apetece. Vivemos dentro de regras, vivemos em sociedade. Então, eu acho que é preciso olhar para isso. Nós, como empresários, olhamos para alguém para nos guiar. E, neste momento, o timoneiro está, como disse, está a dar um discurso, as ações não estão a ser resultantes desse discurso e precisamos de olhar para ele com esperança, não é? Muito bem, depois aqui o Simão Iambe, e muito rapidamente já estamos no fim. Ouvi a sua opinião sobre estas coisas. O Dino Boco chamava aqui a atenção. Amanhã temos uma sessão da Assembleia da República, que é a abertura então da terceira sessão da 8ª legislatura, e havemos de ouvir, havemos de estar numa espécie de um convívio político normal, os vários partidos a trocarem acusações e tudo, que é a arma política de facto por excelência. Quem diria que por trás disso há um conflito militar? Bom, o que está a acontecer é que, conforme todos nós concordamos aqui como painelistas, que há alguma inconsistência, porque se a Renamo está fora do quadro legal em termos da sua atuação, em que já muitas ações em termos de ataques foram atribuídas à Renamo e o governo não move algum processo legal contra esse partido que está representado no Parlamento, é o sinal de que não é a via legal
que pode resolver os problemas do país. Porque este é um problema político. É um problema político, é por isso que o governo não tem como mover um recurso contra a Renamo, porque daí seria banido e considerado como um partido ou movimento terrorista. E movimentos terroristas não podem estar dentro do Parlamento. Então, pela essa tolerância que existe, não é só de que nós estamos perante a um problema político de ser resolvido. Então, os deputados, já que vai iniciar a terceira sessão, eles devem ter em conta a necessidade urgente de se tratar o assunto com muita honestidade e ver como é que pode encontrar uma solução através do diálogo, mesmo partindo dentro do Parlamento. Tinha que ser, já que, por exemplo, os tribunais não funcionam ou perderam a confiança que tinham que ter, e tinham que ser já os deputados a legislar para obrigar o governo a implementar algumas das decisões que possam pacificar o país. E que talvez o diálogo real que está sendo exigido tenha que acontecer dentro do Parlamento e não fora. Mas enquanto nós sabemos, de facto, que isso é um caso que ainda não aconteceu, em que os partidos políticos vão votar a favor de uma proposta, digamos, da Renamo, sei que vem da Renamo. A Frelimo nunca votou a favor disso, a não ser que sejam os salários e que todos eles concordam, mas como problemas do povo, eles nunca concordam. Então, não esperamos nada. Eu, pessoalmente, estou muito pessimista em relação àquilo que o Parlamento poderá tratar por questões de fundo para resolver o problema. E continuo a acreditar que a via de mediação política fora do Parlamento, sim, essa que pode legitimar e pode trazer talvez alguma solução, propondo-se alguns mediadores, conforme aprovando de facto alguns mediadores adiantados pela Renamo, a Igreja Católica, o Jacob Zuma e tantos outros que de facto podem dar algum impulso a esse diálogo político que nós precisamos. Vou ouvir aqui também a Chacato para terminar. Uma situação em que o país está a ferro e fogo, não seria também um momento daqueles que são eleitos pelo povo, que representam o povo que passa no chumbo todos os dias e tem que viver aquela incerteza, de porem de lado tudo que é agenda e privilegiarem definitivamente aquilo que é a estabilidade do país? Bom, eu penso que todos nós, como moçambicanos, precisamos de fazer uma reflexão profunda e, na minha percepção, nós precisamos de repensar Moçambique. E porque o que está acontecendo neste momento, vivemos numa situação de desconfiança. As instituições estão desacreditadas. Então, eu penso que nós temos que repensar de uma forma profunda, incluindo, portanto, qualquer tipo de interesses particulares, individuais, e encontrar o culpado em nenhum momento irá nos levar à solução. Nós, neste momento, precisamos de desarmarmos-nos, não é? Abandonar qualquer tipo de acusações e tentarmos encontrar soluções pragmáticas para sairmos desta situação. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço para refletirmos sobre este momento que o país vive e oxalá que muito rapidamente sejam encontradas as soluções para haver emprego, se não há uma situação de estabilidade. Bom, a forma como, se calhar, nós minimizamos aqui dentro da situação que vivemos, que é uma situação pontual, isolada, não é da mesma. As pessoas estão longe da nossa realidade, interpretam que é um país de bang e, portanto, não vale a pena nós irmos lá. Mas bem, para si que nos acompanhou, nosso anúncio. A próxima terça-feira voltamos a nos encontrar aqui neste mesmo espaço em termos de linha aberta.